muito séria, sem sorriso. Ah, agora sim. Agora tá vendo. Ai, não é fácil não, gente, não é fácil não. Tudo jóia, e vocês? Ansiosa pro feriado para trabalhar. Hoje a aula vai ser hoje a aula vai ser mais curta? Mais curta eu não digo, né? Porque essa turma aqui, mas não tem conteúdo novo. É dolorida, hein? Chamou nós de conversador. Não, mas é que a gente gosta de conversar, não é vocês, Professora, não, é a gente. Hoje eu dei uma questionada aí, eu não sei nem se eu tô certo ou errado. Mas o que aconteceu? Eles colocou uma live pra gente assistir, né, Wilson? Na hora da tua aula. Aí eu falei, cara, pô, vocês têm que ter uma noção que horário de aula, ninguém vai. Nós vamos ter que optar, estudar com o professor ou abandonar para ganhar 2 horas. Eu não estou assistindo nenhuma dessas palestras, nem nada. Até porque se eu acho que é uma palestra interessante, para mim é diferente. Se eu vou ganhar, eu não vou ganhar a hora. Para mim é diferente, entendeu? Eu vou ter que fazer a faculdade inteira, não quero nem saber de hora. Mas é que vocês têm que ter horas, né, Adilson? Eu nem sabia. Quer dizer, eu sabia que tinha palestra, mas para mim que era 8h30, não é? Ô, professora, mas essas horas não é as horas que a gente faz de faculdade? Não, vocês têm que ter, acho que 360 horas extracurricular. Tem essa viadagem também? Tem, todo curso superior. Nossa, tem. Então eu tô ferrado, porque eu não tenho nada disso. E se não tiver? Se não tiver, não cola grau. Ixi, Maria. Então eu vou ligar lá, eu vou toda live, eu vou ligar, vou deixar para adorar, porque só para enganar filho de delegado mesmo. Não, mas tem tempo, né? Tem tempo. Mas é que assim, na verdade. É que, na verdade, é o seguinte, todas as nossas aulas não tem jeito, como está sendo tudo remoto, e os eventos são todos também andando conflito mesmo, mas, infelizmente, não dá para conciliar as duas coisas. Ou é a aula, ou são as lives. É verdade. Então, infelizmente, só acha um jeito de liberar a gente para assistir outra. Vou fazer a revisão rápida com vocês e daí eu libero vocês para vocês irem lá. Eu tenho menos 3 horas. Pode falar, Irso. São feitas à noite, então não tem jeito. Vai ter conflito mesmo. Vai mesmo. E também acontece isso no presencial, viu? Vou avisar vocês, no presencial acontece a mesma coisa. Quando tinha os eventos presenciais, o que acontecia? Se mais de, 90% da turma fosse para o evento, a gente dispensava da aula. Se não fosse, daí a gente dava aula e quem queria fosse para o evento e trazia um relatório e daí a gente abonava a falta com aquele relatório. Então, acontece também no presencial, tá? Porque esses eventos nunca acontecem de final de semana, né? Então, infelizmente, é assim mesmo. Mas vamos aqui, daí a gente termina e vocês ainda conseguem ir lá dar uma olhada. Boa noite, Celso, Alexa, Dair. Boa noite. Ô, professora, mas como que é? É só se inscrever no link, será que já vale as horas? Como que é? Não sei, nunca assisti. Então, tem umas que é só inscrever, tem umas que é só ir lá, e que daí o teu nome vai ficar gravado, né? Tem umas que eles soltam o link durante lá no YouTube, no chat, eles soltam o link, e daí você preenche aquele link lá na hora. Tem de vários jeitos, Adilson. Você tem o link aí, Adilson, dessa de hoje? Não tem o link aqui, não. O que me passaram, eu já repassei no grupo, viu, Adilson? Então, vamos lá, gente. Ali da primeira aula, a gente falou ali da introdução, né? Começamos a falar ali de direitos difusos e coletivos. Nesse período, estava todo mundo bem confuso, né? Sobre o que era.
Falamos ali dos direitos fundamentais e das gerações, né, das 4 gerações, principalmente ali da geração da questão do meio ambiente, né? Falamos da dimensão coletiva, falamos das ações coletivas, né? Falamos ali que tem 2 tipos, basicamente, né? Ação popular e ação civil pública. Falamos do Código de Consumidor, né? Principalmente lá do artigo 81. Aí aqui eu coloquei para você um slide das gerações, né? E hoje em dia, aqui nesse aqui, tem até a 5ª geração, que é o direito à paz, né, que é só esse doutrinador aí, o Paulo, que coloca ele como um 5º direito. Falamos aqui do artigo 1º, que regula a ação popular, falamos aqui da ação civil pública, que a gente falou na última aula, né, e aqui, deixa eu só aceitar aqui, permitir. E aqui, por último, falamos quem são os tutelares, né? Quem que tem os titulares desses direitos coletivos. Então, isso foi aqui o que a gente viu ali na aula 1, que foi só uma introdução mesmo, né? Depois, na aula 2, que a gente começou a falar mesmo, a classificar direitos difusos e coletivos, né? Colocar como que era cada um, né? Lembra que eu falei para vocês colocarem, né? Um do lado do outro e colocar as características ali de cada um deles para vocês verificarem aonde eles diferenciam, tá? Então, direito individual homogêneo, direito coletivo e direito difuso. Deixa eu voltar aqui. Tá? Então, a gente falou desses direitos, os 3 ali, ó, estão dentro do direito difuso lato sensu. Então, direito difuso lato sensu, que é aquele maior, né? Ele é subdividido em direito difuso, coletivo estrito sensu e individual homogêneo. Então, nós falamos depois desses 3 aqui, dessas 3 subdivisões, ok? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui. Ah, tá. E falamos aqui do artigo 82 do Código Civil, quem são os legitimados para estar entrando com a ação civil pública, né? Tanto para direito individual, para direito difuso coletivo, ou, né, direito coletivo. Então, aqui vai estar os legitimados, que é o que está aí no artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor. Falamos aqui do sistema, né, de que forma que isso pode ser feito, né, concorrente ou disjuntivo, né, cada legitimado pode agir sozinho ou todos aqueles previstos. Depois coloquei aqui a tabelinha, né, um do lado do outro, igual eu falei para vocês, tá? Ó, assim que eu pedi para vocês fazerem no caderno, para vocês entenderem a diferença entre um e outro. Se precisar, isso aqui também está lá na aula 2, tá? Eu não fechei nenhuma aula ainda. Vou fechar só dia 28, quando eu for corrigir a prova, ok? Depois, coloquei aqui a classificação dos processos coletivos, né? Quanto os requisitos que é utilizado para estar classificando esses processos coletivos. Então, quais são os sujeitos ou o sujeito, qual o objeto e que tipo de ação que a gente pode estar entrando no processo coletivo. Aqui falei dos sujeitos, né? Ativo ou passivo, tá? Então, ó, as ações coletivas, praticamente todas são demandas ajuizadas em favor da coletividade, né? Então, ações coletivas ajuizadas em favor da coletividade. Já as ações coletivas passivas são as demandas ajuizadas contra a coletividade, é quando a coletividade está de ré. Falamos aqui quanto ao objeto, né, que pode ser de natureza especial ou comum,
Nas ações coletivas especiais, são as relacionadas com controle abstrato de constitucionalidade. Não entrei muito a fundo nisso aqui, porque vocês ainda não viram isso, né? Então, só coloquei ali para vocês saberem. E as ações coletivas comuns, que são as demais ações. Depois aqui, coloquei das ações, né? Ações pseudo-coletivas ou pseudo-individuais, né? Que algumas ações que não têm natureza propriamente coletiva, às vezes acabam fazendo o papel dela. Então, por exemplo, em vez de eu entrar com uma ação civil pública, eu entro com alguma outra ação, né? E ela acaba, às vezes, fazendo a vez de uma ação civil pública, ou de uma ação popular. Depois eu coloquei os interesses, né, aqui de cada um, como se fosse aquela tabela, só que na forma de balão. E aqui, de novo, o que é direito difuso, direito coletivo e interesse individual homogêneo, ok? Isso aqui foi da aula 2. Na aula 3, a gente começou a ver ali os princípios do processo coletivo. Lembrando que princípio é o começo, né? É ali onde começa. Daí eu coloquei aqui para vocês um conceito de princípio. Falamos de todos os princípios que tem aqui no processo coletivo. Princípio da indisponibilidade, princípio do amplo acesso à justiça, né? Ali do da indisponibilidade, deixa eu pegar aqui para... esse aqui que tem previsão expressa lá na lei, né? Na lei da ação civil pública, que mesmo que alguém deixe de dar andamento àquele processo, ele tem que dar continuidade, né? Princípio do amplo acesso à justiça, que é um princípio constitucional, que está lá no artigo 5º da Constituição Federal, né? Então, toda vez que for necessário, né, qualquer pessoa pode estar buscando aí acessar o judiciário. Princípio da duração razoável do processo, que esse também é um princípio constitucional, também está lá no artigo 5º. Os processos têm que ter uma duração ali razoável, né? O ideal é que um processo não perdure aí por uma década, mas a gente sabe que isso acaba acontecendo, né? Principalmente quem tem dinheiro acaba sempre, né? Como é que eu posso dizer? Impondo recurso por tudo, e daí acaba atrasando, né, o processo. Então, mas a gente tem o princípio da duração razoável do processo. Princípio da flexibilidade procedimental, tá? Que é para a gente fazer uma justa composição ali do litígio, né? Na verdade, é conseguir apurar ali o que é verdadeiro, né, dentro de um processo, às vezes precisando flexibilizar um pouco, às vezes o juiz cede de um lado para conseguir fazer uma boa prova, tá? Isso acontece bastante não só aqui no processo do trabalho também. Princípio da disponibilidade motivada, tá? Esse aqui serve muito para ação civil pública, né? Esse aqui é que quando a demanda coletiva já foi ajuizada, para desistir dela tem que ter uma motivação. Então, quando eu quero dispor daquela ação, eu tenho que motivar por que eu estou desistindo dela. Princípio da não taxatividade dos direitos tuteláveis, né? Esse aqui fala ali no material de vocês, à luz do qual não se podia pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. O legislador estabelecia o rol de direitos materiais tuteláveis pela ação civil pública e conta-gotas, tá? Então, eu tenho ali um rol de direitos, né, que podem ser tutelados, ok? Com esse princípio, eu não posso mais ter esse rol, tá? Não posso ser taxativo.
O rol não pode ser taxativo. Então, toda vez que vocês ouvirem falar de algum artigo que ele dispõe alguma coisa taxativa, é que só pode ser daquela forma. Quando o rol é exemplificativo, então ele pode ser de outras formas, tá? Taxativo é porque tem que ser exatamente daquele jeito. E exemplificativo é que ele não precisa ser exatamente daquele jeito, tá? Então, esse aqui, o princípio da não taxatividade dos direitos tuteláveis é isso. É que ele não é um rol taxativo, mas sim um rol exemplificativo, ok? Princípio da atipicidade, também chamado de princípio da máxima amplitude da tutela, né? Que é aplicável várias normas aí para a gente conseguir buscar o que realmente está acontecendo. Então, não é só aquilo que tipicamente é utilizado, tá? Mas também atipicamente. Princípio da boa-fé, que está em todos os processos, né, gente? A boa-fé, ela é importante para o comportamento dos sujeitos no processo, né? A gente sabe que nem sempre acontece, né? Mas... E aqui o princípio da eficiência, tá? Que também é um princípio constitucional. Então, ele tem que obedecer à legalidade, impessoalidade, moralidade, né? Então, esses são os princípios que a gente viu ali na aula 3. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Tem doutrinadores que colocam outros princípios. Se eu for cobrar algum, eu vou cobrar esses na prova, tá? Não vou estar cobrando outros, eu vou cobrar esses aí. Aí, aqui falando do direito processual coletivo, os elementos identificadores, que é um ramo do direito processual público, possuem institutos e normatividades próprias, né, lei própria, disciplina direitos e interesses de natureza coletiva. As relações jurídicas litigiosas também são coletivas, ou ativa ou passiva. Aí aqui eu coloquei direito coletivo, regras e matérias de direito material e proteção e tutela de direitos coletivos. Direito processual coletivo, regras e matérias de direito processual e proteção jurisdicional e processual para tutela coletiva. Gente, então, para todo direito é assim, ó, se você pegar o seu vademecum aí, você vai ter lá direito civil e direito processual civil. O direito civil, ele te garante um direito, ele tutela o seu direito, ele vai estar falando dos seus direitos. O direito processual civil, por exemplo, ele vai estar falando como que, se você buscar a justiça, se você buscar o judiciário, como que o seu processo tem que ser. Tá? Então, regras e matérias de direito processual, proteção jurisdicional estatal. Por quê? Porque quem que faz essas regras, né, de proteção? O Estado. E quem julga? O juiz. O juiz é quem? É o braço do Estado, é uma pessoa escolhida pelo Estado para estar ali obedecendo, tá? Então, direito coletivo são as regras, tá? Ali as regras que protegem os direitos coletivos. O direito processual coletivo é o direito que você tem de buscar a justiça e aquele processo, como ele deve funcionar, ok? Depois aqui eu coloquei uma questão para vocês, né? E acho que foi isso. E coloquei o gabarito aqui na última. Beleza? Depois aqui na aula 4. Gente, eu tô rapidinho porque é muito conteúdo, né? São 6 aulas. Ô, professor, esse direito processual coletivo, o que ele é diferente do direito coletivo? Deixa eu interromper aqui, Adilson. O direito processual, ele vai dizer como é que o processo tem que funcionar. E o direito coletivo, ele vai falar quais são os seus direitos.
Então, no direito civil, você tem lá o direito civil falando o que você tem direito, o que você tem que fazer e o que você não tem. Não é? É assim que está lá. Tanto no direito civil, no direito penal, na CLT. E na parte processual, no direito processual civil, no direito processual penal, ele vai estar te falando como que o processo deve funcionar. Essa que é a diferença, tá? Você conseguiu entender agora, Dilson? Não, sim, sim. Então, o direito coletivo é só as regras. Isso, são as normas. E o direito processual é como o juiz vai ter que fazer funcionar o processo para fazer cumprir aquelas regras do direito coletivo. Então, normalmente, quando você entra com uma ação, é porque você teve algum direito, né, estabelecido ali na lei que foi atingido. Se for um direito civil, você vai entrar com uma ação civil. E daí essa ação, né, vai correr de acordo com o Código de Processo Civil. Se for um problema penal, você vai distribuir essa ação e ela vai correr conforme o Código de Processo Penal. É isso. Beleza. Obrigado, professor. Por nada. Mais alguém, gente? Vamos lá, vamos lá. Gente, já é quase 8 horas. Nossa aula passa muito rápido para mim. Eu vou para a aula 4 agora, é isso? É, né? Aqui nós começamos a falar da proteção do meio ambiente como direito difuso e coletivo, né? Da questão do interesse coletivo dele, da matriz constitucional. Até coloquei aqui para vocês aqui embaixo o artigo 225, que ele fala desse direito que todos nós temos, né, a ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui maior para vocês darem uma olhada. Tá? Então, esse artigo 225 aqui, toda vez que a gente for pensar em um direito coletivo, que vocês quiserem pensar em alguma coisa, né, de meio ambiente, esse artigo 25 aqui, 225 da Constituição, ele vai estar falando. Então, tá ali, ó, no caput dele. Todos têm direito a meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E daí, ali no parágrafo 1º, ele vai estar falando o que o poder público tem que fazer para estar garantindo esse meio ambiente ecologicamente equilibrado, tá? Depois, aqui no parágrafo 2º, ele vai estar falando da exploração de recursos minerais, no parágrafo 3º, das condutas lesivas. Depois, aqui no parágrafo 4º, ele vai estar falando ali das florestas, né, que tem que assegurar a preservação delas, das terras devolutas, das usinas e por aí vai, tá? Então, o artigo 225 é o artigo base para o direito coletivo relacionado ao meio ambiente, ok? Então, ele surgiu a gente só foi ter alguma coisa na Constituição de 88, antes da Constituição de 88 a gente não tinha, tá? Nada que tratasse ali de meio ambiente, vem tratando, né, da dignidade da pessoa humana, porque a partir do momento que a gente não dá um meio ambiente equilibrado para uma pessoa, a gente acaba retirando esse direito, essa dignidade da pessoa humana, tá? Garantia de tríplice dimensão, que está ali a individual, a social e a intergeracional. Aqui é o artigo, de novo, e essa fotinha. Depois, na aula 5, a gente veio falar de Chernobyl, né? Foi uma aula que eu gostei bastante. Vocês gostaram da aula de Chernobyl?
que vocês assistiram bastante aula antes, né? Aula não, né? Mas assistiram vídeos, a gente pôde debater. Sim. Gostou, né? Então, daí a gente falou desse acidente de Chernobyl, como é que ele foi, quantas pessoas ali matou, né? O que aconteceu, né? A falha humana, também o erro que ele teve ali no projeto. Aqui está a sala lá, né? De Chernobyl. Então, o que aconteceu lá? Que estavam realizando os testes, né? 2 trabalhadores morreram na hora, o incêndio perdurou por dias, né? Então, a explosão que aconteceu, ela deixou o reator exposto e ele mandou principalmente Césio-137, tá? Então, jogou um material radioativo, uma quantidade grande, né? Vários locais, vários outros países ali perto receberam esse material radioativo, né? Os soviéticos mentiram sobre a data, né? Eles colocaram que tinha acontecido 2 dias depois. A usina era com urânio e plutônio. Eu lembro que a gente procurou, né? E até estava aqui o urânio e o plutônio, eles acabam fazendo esse Césio-137. É uma usina que gerava energia elétrica. 10% da energia da Ucrânia vinha de Chernobyl, né? O que aconteceu ali? Eles estavam fazendo um teste operando em baixa potência e acabou dando no que deu, né? Não tinha cúpula, eu mostrei depois as fotos para vocês com cúpula, aí aqui eu coloquei as causas do desastre. Então, aqui tem a foto, né, com a contenção e sem a contenção, que eles chamam também de sarcófago, né? Então, hoje ele ali está fechado. Os países mais atingidos, aquilo ali ajudou o fim da União Soviética, né? Quanto que cada país aí teve atingido, e que eles acham que aquilo lá vai ficar até 20 mil anos inabitável, né? Não vai dar para ficar morando lá. Tem doutrinadores que falam em 3 mil anos, tá? Eu já coloquei ali a regra máxima, já para ninguém chegar lá perto. Para o meio ambiente, né, que é o que importa para a gente, foi, sem sombra de dúvidas, o maior acidente ambiental sem precedentes com material radioativo, né? A cidade ali, que era uma cidade dormitório, praticamente, né? Todas as pessoas que moravam ali eram porque alguém da família trabalhava na usina de Chernobyl. A cidade foi evacuada e ainda em volta ali da cidade e da usina foi criada uma zona de exclusão, mas eu falei para vocês que hoje a gente já vê presença humana ali nessa zona de exclusão. Houve um aumento, assim, absurdo na quantidade de pessoas com câncer, né? Essa daqui é a cidade hoje, né? Abandonada. Ó. E hoje a gente, não sei se essas pessoas dessas fotos aí estavam lá só para fotografar, porque o que acontece? Tem muita gente sem lugar para morar, e daí acaba procurando esse tipo de lugar para morar, né? Acaba colocando ali a vida em risco por conta disso. Lá não tem corona, talvez tá até melhor. Ai, Deus me livre, Adilson, não tem corona, mas tem câncer, né? Imagina a água de lá. Você morre rápido ou você morre devagar. Se tem opção, você tem, só que escolher. É isso que eu ia falar agora, que o corona você morre hoje. O câncer, com uma pessoa com 50 anos, ele vai ter mais uma perspectiva de 50 anos pra frente. Tá bom, melhor que o corona, que hoje... Quer dizer, já começa a ficar no lucro, né? Não tem presidente enchendo o saco, essa guerra política, judiciário mentiroso. Quer dizer, tudo dá certo. Agora, eu queria ver se uma das suas meninas virassem para você e falasse que ia morar lá, para fugir do corona. O que você ia falar? Tá pelando, né, professor? Isso é verdade. Não sabe brincar? Vocês, para mim, são filhos.
Apesar de ter alguns aqui que acho que são mais velhos que eu, mas é verdade, ué. Queria ver. Ignorante, não sabe nem brincar, para de brincadeira. Já perdeu a graça. Patrick, você quer falar alguma coisa? Ué, eu ia falar que eu parti o Chernobyl, mas depois que você falou aí, eu desisti na hora. Mas não é verdade? Vocês que são pais aqui, quem é pai e quem é mãe, sabe que a gente joga baixo com filho, tem que ser assim. Filho, quando fala bobagem, a gente tem que jogar baixo com eles. Ah, não, mas você já é jogo sujo. Você é radical demais. Jogo... Coitado desse molequinho em cima aí. Jogo feio, seu professor. Eu sou ignorante. Fala, Irso. Todo mundo aí agora, deixou todo mundo sem palavra agora. Mas não é, tem hora que o meu menino fala, ai, eu quero sumir, eu quero morrer, eu falo, é isso aí, vai aí, ou eu jogo baixo, né, ou eu falo, você vai deixar sua avó aqui chorando, sua mãe chorando, seu vô, né, o dia que ele não vai lá e abraça o vô, eu falo, olha, seu vô tá lá, cabisbaixo, chateado, você não foi lá abraçar ele hoje, tem que jogar baixo, gente. Tem que jogar baixo, confia, tem que jogar baixo. Vocês. O moleque não vê a hora de fazer os 18, filha. Ele vai fazer esse ano. Ele faz esse ano já. Mas do jeito que anda preguiçoso para estudar, eu falo para ele: você não vai passar nem numa faculdade de, sei lá, de física, que eu acho que a concorrência é baixa. Fala para ele. Parceiro nosso, hein? Não estudando do jeito que ele está estudando, não vai passar em faculdade de nada, não vai entrar em nada. Gastei tanto dinheiro, devia ter deixado ele estudando numa escola pública e pagava uma faculdade particular, né? E economizado dinheiro, ia dar mais lucro. Professor, mas eu deixei na escola. A primeira eu deixei na escola particular e paguei em faculdade. Essa aqui eu estou tentando fazer o contrário para ver o que vai acontecer, porque eu já fiz o primeiro teste. Então, mas você paga 11 anos de escola particular, porque graças a Deus o meu nunca reprovou. Aí depois você paga 5 só de faculdade, compensa pagar a faculdade, né, gente? Eu não sei quanto você paga na escola do seu filho, mas o do meu é R$ 1.300, é muito dinheiro. Você tá no terceiro ano, segundo grau. Não é. Nossa, e economizar bastante. Não, você é terceira série. Tá doido. O meu é 1.000, é 1.000 também, só com a minha terceira série. 1.300. Então, o seu é terceira série, o meu é terceiro ano do segundo grau, fora o material. Vocês se preparem, hein, gente? Quem quiser ter filho e colocar em escola, material do meu filho, R$2.600, só de livro. Ô, professora, então tem alguma coisa errada com o material da minha menina no ano passado. Não vou citar o nome do colégio, não. Eu até mudei de colégio agora, mas não mudou muito, não. Porque agora, o ano passado era apostila, filha, era, né? Hoje é livro. O ano passado passou de 3.000. Então. Escola. E agora o livro acho que foi uns 2 e pouquinho também. Então, quer dizer... Vamos confiar em velho ensino público, né, gente? Vamos confiar que eles passem numa faculdade pública, né, Adilson? Professora. Diga, Celso. Diante do que você falou, eu fiquei até com receio. Mas de falar alguma coisa agora para você. Sobre o que está acontecendo aí, não sei se você chegou a ver do deputado Ricardo Barros falando sobre os professores que vai entrar com vai ser um projeto, né? Projeto não, vai colocar a educação como essencial para os professores voltarem a dar aula, até um vídeo dele que está sendo muito polêmico, que está circulando na internet, não sei se você chegou a ver. Eu não vi, Celso, eu não vi. Então, falando que os professores não estão querendo trabalhar, né, do Estado aí no caso, e que ele vai ter um projeto de votação, que a educação vai ficar como essencial, e para os professores voltarem, porque o pessoal que trabalha na área da segurança está trabalhando, do comércio, etc e tal, então foi um vídeo bem complexo que ele colocou aí, está circulando nos meios sociais aí, né, da educação, que o pessoal não achou muito legal essa atitude da fala dele, não. Mas vocês viram que, os estatutários não vai caber, mas vocês viram que a Justiça do Trabalho decidiu essa semana que o funcionário que vier a falecer de Covid, conseguir comprovar que ele pegou no local de trabalho, o valor da indenização, R$200 mil.
Nossa. Se alguém quiser morrer no lugar... Tá quase começando a morrer, professor. Agora vocês imaginam isso, né? Depois de morrer, 200 mil reais não é nada, mas não. Rapaz, mas se você tiver uns 4 na família aí que vira professor, você ajeita a vida, rapaz. É isso daí, não, mas é que esse eu tô falando é do setor privado, né? Porque de ente público isso nunca vai acontecer. Imagina se o Estado tiver que dar 200 mil para cada pessoa, para cada servidor que vier falecer. O Estado quebra, não é nem louco. Alex, você quer falar? Não, professora, que a professora estava falando sobre o esquema de escola particular aí, né? Eu trabalho numa cidade com 5 mil habitantes, então tem uma escola só, né, do ensino fundamental e médio, né? E todos os professores, que eu me lembro, pelo menos, todos os professores têm os filhos em escola particular. Todos. E essa escola é pública? Pública, perdão, a escola pública que eu trabalho. Então, que o Patrick falou, vamos confiar no ensino público do jeito que vai, Patrick. Perdão, olhando lá de dentro, pelo menos eu e minha esposa, a gente não confia não, viu? Se não mudar aí, a gente não tem muita confiança não. A gente trabalha lá, a gente se esforça, mas não temos confiança não. Porque eu costumo falar para os meus alunos, eu sempre falo para os meus alunos, você não é o Patrick, você é o número 23 do livro tal, você é número. Então, eu sempre falo para os meus alunos isso aí. E não tem perspectiva de mudança por agora não, hein? É difícil. Isso é porque é o sul do país, né? Imagina o norte, nordeste. Mel, que difícil. Eu sempre estudei escola pública, eu sei exatamente. Minha fala foi irônica, viu, gente? Eu vim de escola pública. Aline, eu vim de escola pública. Eu só fui para a escola particular no 3º ano do 2º grau. Mas todo o meu ensino foi em escola pública. Besteira, né? Minha mãe devia ter deixado eu na pública, pelo menos eu ia poder entrar com cota, né? Meus pais, os dois, são professores do Estado aposentado. Mas... Professora, no meio político corre uma frase seguinte. Claro que cita-se essa pessoa. Se o Ricardo Barros estiver lá no 15º andar do prédio e ele pode pular atrás, pode sair correndo e pular atrás dele, tem coisa boa ali, pode ficar tranquilo. Ai. Bom, se eles vacinarem todos os professores para voltar a ter aula, né, Celso? Aí tá bom. Mas eu não fiquei sabendo de nada ainda não. Mas tem o estado de São Paulo, por exemplo, eles já fizeram esse projeto de lei, já votou e foi aprovado. A educação já está como essencial. No entanto, que o Dória não está fechando as escolas. Está nesse regime, né? Metade em sala de aula e metade fora. Mas aí que eu queria chegar, professor, esse projeto aí, ele é legal? E a ação, por exemplo, se for entrar com uma ação no caso aí, seria qual tipo de ação? Esse projeto, né, vai ser votado, né, não sei se vai ser aprovado ou não, ainda não foi, né? Então, na verdade, tem que ver se ele vai fazer um projeto de lei. Se for um projeto de lei, não precisa entrar com ação, a não ser que o projeto de lei dele não ganhe. Mas se for um projeto de lei, vai ser feito o projeto de lei na Câmara de Deputados estaduais, provavelmente aqui do estado do Paraná, e daí eles vão estar fazendo isso. Ou no governo federal, mas não sei se no governo federal eles têm interesse em estar fazendo uma legislação sobre isso. Até porque os estados e os municípios, o STF já decidiu que eles podem estar legislando. Então, o ideal é que isso aconteça, né? Que isso aconteça assim, que faça um projeto de lei no estado, na Câmara de Deputados estadual.
Daí não precisa entrar com ação. Mas só que ele foi infeliz na fala dele, porque ele falou que, da forma que ele falou, dá a impressão que os professores não estão trabalhando, né? A gente trabalha tanto que até final de semana a gente trabalha. Nossa, gente, a gente está trabalhando muito mais, muito mais, nem compara. Esse bando de vagabundo aí, para com isso. Amanhã ninguém nem vai perder o dia inteiro passando nota pro RCO, pelo amor de Deus, isso é conversa. Gente, eu tenho uma turma, ó, eu mostro aqui para vocês, ó, que hoje eu estava corrigindo prova. Eu mostro, sou daquela que mata a cobra e mostra o pau, ó. Eu tenho uma turma da faculdade lá de Paranavaí. É que o número está muito pequenininho. Deixa eu até parar aqui, ó, interromper o compartilhamento. Mas tem de aluno registrado, tem 143 alunos, ó. E fora isso aqui, é gente que ainda não fez a matrícula. 140... Quer dizer, eu tenho mais de 160 alunos numa turma. Eu tenho 8 turmas. 8 turmas. Lógico que as turmas da manhã, elas não têm tantos alunos assim, né? Mas eu tenho 8 turmas. Essa turma aqui tem quase 160 alunos. Né? Aí você imagina. A nossa turma é só nossa, professora? A turma de vocês é o segundo e o terceiro semestre. A de vocês eu imprimi a lista também. Tá Mas aqui. é bom de lidar? Fala a verdade, não passei de farsa, não. Não, vocês são meus amigos. Eu até reclamo aqui quando eu tô doente. A lista de vocês eu ainda não imprimi. Porque o dia que você tiver acesso ao nosso grupo pessoal, você vai ver. Você é a única, não. Você é a que mais é defendida lá, viu? É a que mais é... Nossa, mas eu preciso ser defendida? Eu faço coisa errada, gente? Não. Adilson é o seu advogado naquele grupo, professor. Se ferrou, Adilson. Fala demais mesmo. Isso é verdade mesmo, hein? Não é defendida, não. É... Elogiada. Aclamada, isso aí. Elogiada, desculpa. 95% foi Adilson. Não, é todo mundo. Olha só, vocês têm que me elogiar também, né? Tá vendo, professor? Depois, se é só eu, aí na nota, a senhora vai lembrar deles também. Fala assim, agora... Ô, Adilson. Então você tá falando que se a gente abajular o professor, a gente ganha nota. Você tá? Ô, Adilson, o Patrick acordou hoje só pra te complicar, viu, mano? Mas você imagina, eu tô com 10, eu tô com 8, você tá com 8. Eu sou um aluno que fala bem, se que fala mal, ó, para pra analisar a jurisdição onde vai. Eu tenho certeza que ela não vai levar pro pessoal. Jéssica, fala, Jéssica. Não, professor, eu só ia falar que ninguém fala um A de você, mas ele faz questão de ir lá e enaltecer. É sempre assim. Aí todo mundo acompanha. Que bom. Vamos lá, vamos terminar então o último conteúdo. Esse aqui, gente, eu nem coloquei na prova, tá? Eu vou passar aqui mais para vocês não estarem reclamando, mas é da ação civil pública que a gente viu na última aula, a ACP, tá? Então, é essa lei 7.347 de 85, aí fala aqui do rol, né? Quais os danos ali que a gente pode estar cobrando, dano moral ou dano patrimonial. Depois falamos ali dos bens protegidos, da competência, né? Quem que pode entrar com esse tipo de ação. Eu fui falando dos artigos com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só pegar lá no materialzinho que tá tudo descrito. Deixa eu pegar aqui o meu, que daí eu já vou falando. A gente falou do artigo 1º, falamos ali dos bens protegidos, depois falamos do artigo 2º, que vai estar tratando da competência, o artigo 3º, que diz sobre o objeto da condenação, o artigo 5º, quem tem legitimidade, quem que pode estar entrando com ação, que mais? O artigo 13, que é para onde vai o dinheiro, né, gente? Tão importante isso, a gente saber disso, para onde vai o dinheiro de uma condenação de uma ACP, tá?
Depois coloquei ali algumas outras leis de ação civil pública, né? E coloquei exemplos de ação civil pública. Vocês conseguiram fazer a atividade? Todo mundo conseguiu fazer a atividade, buscar um exemplo para estar fazendo a atividade? Pararam de copiar do coleguinha? Cadê aquela amiga de vocês que brigou com a Dilson para ele não colocar o exemplo? Professora, eu fiz, mas eu fiz voltado para o direito econômico lá no CDC. Você não, pediu, não tem problema. Eu acho que a tua ideia era voltado para o ambiental, não era? Não, era qualquer coisa. É porque eu só falei de ambiental. Então, o ideal era que vocês falassem de ambiental, mas não tem problema se vocês falassem de outra coisa. Porque quando falou ação civil pública e tal, eu acho que claro que todos, mas é o que está mais perto da gente e que mais é cotidiano, é algum voltado ao CDC, né? E a gente já tinha feito alguma coisa relacionada a isso com o professor Henrique, então, sei lá. Entendi. Então, eu baseei naquilo. Não sei se a tua ideia era essa, mas... Não, tá ótimo. Era de qualquer um, na verdade. É que se fizesse de ambiental, é porque o ambiental a gente viu, né? A gente viu Chernobyl, eu falei de Brumadinho com vocês e tal, né? Então, do ambiental, eu achei que estava mais fácil, mas não tem problema nenhum se tivesse feito de algum outro tema, tá? Pessoal, então, a partir de quinta-feira, vocês começam a fazer as provas, né? Eu vou deixar, terça-feira que vem, a gente não tem aula dia 27, vocês voltam a ter aula na quarta, né, dia 28? Ou não, 28 ainda é prova? 28 acho que ainda é prova, né, que se começa na quinta, termina na quarta, Então, a gente não tem aula semana que vem, a gente só vai se ver em maio agora, olha só, deixa eu pegar o calendário aqui. Dia 4 de maio. É isso? Então, só dia 4 de maio que a gente volta a se ver. Daí, no dia 4, eu faço aquela vista de prova básica com vocês, tá? E daí, assim que vocês já forem mandar a prova, eu vou tentar lançar a nota o quanto antes. Depois que eu terminar essas notas aqui de 160 alunos, ainda bem que eles já estão fazendo as provas, né? Mas daí eu lanço para vocês lá. Dia 28 eu vou fechar as atividades, tá? Então, se teve alguma atividade que você não fez, faça. Eu não sei se elas estão ficando abertas ainda, mas se tiver aberta, porque eu vi que tem umas que estão abertas ainda para vocês. Se tiver aberta, então façam as atividades, tá? Não deixem de fazer as atividades, porque a prova vale 60 e as atividades valem 40 pontos, tá? Então, não deixem de fazer as atividades. Eu vou deixar aberto lá até dia 28. Aí, dia 28, como acabam as provas, daí eu vou corrigir todas as provas e vou estar somando as atividades, ok? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Professora, onde que eu encontro a data de todas as provas, de dia e data? Na verdade, é assim, Celso, eu acho que abre todas as provas de uma vez só, não é isso, Adilson, Airson? Sim, é isso mesmo. Você tem a semana inteira. Ok. Aí você escolhe qual que você quer ir fazendo, Celso. Só vai anotando qual que você fez, qual que você não fez, para não perder nenhuma. Ô, professora, qualquer coisa, mas também, que nem às vezes você imprime, dá para você depois só escanear, porque você preenche a caneta mesmo, não sei se... Tem bastante aluno que escaneia. Eu acho mais rápido, mais fácil, até porque... Aí você só pega com Deus e vai fazendo aqui Deus tocar o teu coração. Não é assim não. Vocês sabem, o meu, toda a resposta vai estar no material, né? As minhas questões, todas as respostas vão estar no material. Não precisa procurar fora. Vocês já sabem como é que eu trabalho. Professor, vai ter o material agora da revisão ou não?
Não, mas tem mas tem todas as aulas, eu coloquei todas as aulas na aula de hoje, tá? Se você for lá embaixo no material, vai ter todas as aulas. Se vocês quiserem pegar ali vai, aí nessa última aula de hoje eu coloquei todos lá, tá, Alex? Até pelo assunto, você vai lá ler a pergunta. Show de bola, hein? Show de bola. Pelo assunto, você vai ali, já tá em aula tal. Aí você vai lá na aula tal, assiste de novo, ou lê o material. Eu acho que é mais ou menos isso, não é? É isso. A Jéssica... Serve, Jéssica. Só não esquece, ela tá perguntando se pode só mandar a resposta. Pode só mandar a resposta, mas enumera corretamente. É a única coisa que eu peço. Não tem problema, pode mandar só a resposta sim, tá? Mas enumera corretamente. Porque se colocar a numeração errada ou não colocar a numeração, daí vai perder a questão. O que mais, gente? Rapaz, eu tô pronto para tomar uma já. Tô salivando aqui, eu tô salivando. Meus queridos, então, encerramos aqui, vamos lá para a palestra. Uma boa semana para vocês, boa semana de prova, tá bom? Qualquer problema, Irson, você me manda mensagem, tá? Depois coloquem lá no grupo que as atividades da minha disciplina vão ficar abertas até dia 28. Ô, professora, essa última atividade era para pegar uma jurisdição de professor, pode deixar. Para a gente mesmo elaborar um. Não, podia pegar da internet, Jéssica, ou podia criar também, qualquer um dos dois, não tem problema não. Olha isso, descobre o link aí para nós, manda lá, para nós fazer essa bagaça. Por nada, Jéssica. Ai, meu Deus. Vai lá você tem Instagram? Vai no Instagram do Sancel ou no Instagram da faculdade. Ah, tá, vamos lá.